Olá a todos! Hoje iremos falar sobre uma grande dinastia, os Tudor, que governaram Inglaterra entre 1485 e 1604, surgindo a partir da Guerra das Rosas. O governo dos monarcas desta dinastia marcou profundamente Inglaterra e mudou o seu curso, para sempre. A história desta dinastia começa com o rei Henrique VII, que lutou contra Ricardo III na Batalha de Bosworth, tomando para si o trono de Inglaterra. A Guerra das Rosas foi uma guerra entre as casas de Lancaster e de York, pelo trono inglês. Em 1585, quem detinha o poder era a casa de York, com Ricardo III, e Henrique Tudor representava ao lado dos Lancasters, pela linhagem da sua mãe. O seu pai morreu, quando ele era ainda pequeno. Henrique VII foi educado e treinado pelo seu tio, Jasper, o conde de Pembroke. Quando o rei Eduardo IV conseguiu o poder em 1471, Henrique fugiu para a Bretanha e esteve no exílio por 14 anos. Lá, ele, com a ajuda do seu tio Jasper e de apoio de alguns dos nobres ingleses, viajou para a Inglaterra e tomou o trono de Inglaterra para selar a paz entre as casas de York e de Lancaster. Casou com Elizabeth de York, filha mais velha do falecido rei Eduardo IV de York e, sobrinha do rei Ricardo III de York. Juntos, tiveram 7 filhos, dos quais 4 chegariam à com acento agudo vida adulta: Arthur, o herdeiro do trono, Margarida, Henrique e Maria. Para selar uma aliança duradoura com outros reinos, o rei Henrique VII selou uma aliança política, através do matrimônio entre o príncipe Arthur e a princesa Catarina, filha dos reis católicos, Isabel I de Castela e o rei Fernando II de Aragão. Também combinou o casamento entre a sua filha Margarida com o rei James IV da Escócia e a sua filha Maria casaria com o rei de França. Henrique, ao longo do seu reinado, tomou medidas importantes, tais como a reorganização do exército, a promoção do comércio e da navegação, a realização de um tratado comercial de extrema importância com a Holanda e encheu o tesouro real. Garantiu a manutenção do seu poder, diminuindo o poder da nobreza e melhorou a arrecadação de impostos. Em 1501, celebrou-se a união entre o príncipe Arthur e a princesa Catarina de Aragão. Contudo, o príncipe morreria uns tempos depois, vítima de uma doença, fazendo com que Henrique se tornasse o herdeiro do trono inglês. Para manter a aliança entre Espanha e Inglaterra, Catarina casou-se com o irmão mais novo do seu falecido marido. Henrique VII faleceu em 1509, subindo assim ao trono o seu filho Henrique, como Henrique VIII. A mãe de Henrique, Elizabeth da Casa York, já tinha falecido, a 11 de fevereiro de 1503. O início do seu casamento foi descrito como feliz, tendo a rainha dado à luz a um filho em 1511, contudo a criança morreu meses depois. Catarina sofreu um aborto em abril de 1514, e em 1516 deu à luz, com acento agudo, única filha do casal, a princesa Maria. O rei Henrique VIII teve algumas amantes, dentro delas, Isabel Blount, que deu ao rei um filho varão. A filha Maria, segundo as leis da sucessão, era considerada a sua herdeira natural, contudo o rei não concordava, querendo que lhe sucedesse um filho varão. Posteriormente, o rei divorciou-se de Catarina e retirou a sua filha Maria da linha de sucessão e casou com a sua amante, Ana Bolena,
fazendo dela rainha de Inglaterra. Em setembro de 1533, Ana deu à luz a uma menina de nome Isabel. O casamento era perturbado, com tempos de calmaria e outros nem tanto, e quando Ana abortou em 1534, Henrique começou a pensar em separar-se de Ana. Em 1536, a rainha Ana sofreu um aborto de um feto masculino, de apenas 15 semanas. Ana tinha muitos inimigos dentro da corte inglesa, e com a ajuda da sua influência, o rei decidiu prender Ana Bolena, acusando-a de traição e de incesto. Ana Bolena foi considerada julgada e executada a 19 de maio de 1536. Em seguida, o rei casou-se com uma das damas de Ana Bolena, Jane Seymour. Jane viria a morrer de parto em 1537, ao dar com acento agudo, luz, um filho chamado Eduardo. Em seguida, em busca de uma aliança política, o rei Henrique VIII voltou-se a casar, desta vez com a irmã do duque de Cleves, Ana de Cleves. O rei mandou a Cleves, um dos seus maiores pintores da sua corte, para pintar o retrato da sua futura noiva, e gostando do que via, o rei decidiu casar com Ana. Contudo, quando ela chegou com acento agudo, corte inglesa, o rei logo quis anular o casamento, alegando que o retrato não era igual com acento agudo, sua noiva, alegando o motivo de não consumação do casamento. Este foi dissolvido. O rei concedeu com acento agudo, sua ex-esposa uma grande pensão, 2 palácios, e concedeu-lhe o título de amada irmã do rei, dando-lhe um importante Em 29 de julho de 1540, Henrique VIII casou-se com Catarina Ward, que era muito mais nova do que o rei e era prima de Ana Bolena. O rei cobriu a nova rainha com riqueza, roupas e joias. Acontece que a rainha começou a ter um caso com Thomas Culpeper, nobre da corte inglesa. Essa traição foi posteriormente descoberta, e a rainha e o seu amante foram presos e executados. Em 1543, Henrique VIII casou com Catarina Parre, que tinha uma ótima relação com as filhas do rei, e graças a ela, o rei voltou a meter as filhas na linha de sucessão, que anteriormente tinham sido removidas. O rei, já no fim da sua vida, começou a ter problemas de saúde, acabando por falecer em 1547, em Londres, aos 55 anos. O reinado de Henrique VIII marcou profundamente o curso de Inglaterra para sempre, ao cortar relações com Roma e declarar-se o chefe da Igreja da Inglaterra, mudando alguns costumes católicos, adaptando-os para uma nova visão, e também dissolveu os mosteiros, conventos e confrarias, ficando com as suas riquezas e terras, enchendo dessa forma o tesouro real. Ao mesmo tempo, foi no seu reinado que se deu os Com a morte de Henrique VIII, sucedeu-lhe o seu filho Eduardo VI. Perante a minoridade do rei, que subiu ao trono com apenas 10 anos, foi nomeado um conselho de regência, presidido por Eduardo Seymour, o seu tio materno, e depois por João Dudley, o primeiro duque de Northumberland. Com uma saúde frágil, o rei acabou por falecer, com apenas 15 anos de idade. O seu reinado foi marcado pela aderência da Inglaterra ao protestantismo, e os membros do seu conselho, com medo que a sua meia-irmã Maria subisse ao trono, fizeram com que o rei declarasse. A razão desta decisão foi que Maria era uma católica fervorosa, enquanto Joana Grey era protestante. A razão desta decisão foi que Maria era uma católica fervorosa, enquanto Joana Grey era protestante. Esta foi declarada rainha, contudo seu reinado só durou 9 dias, em que Maria chegou a Londres e fez um golpe de estado, destronando Joana,
mantendo-a presa na Torre de Londres e mandando executar Northumberland. Maria subiu ao trono como Maria I. Maria, que subiu ao trono em 1553, teve imenso apoio popular, principalmente da facção católica. Mandou regressar a com acento agudo corte os católicos, que tinham sido perseguidos enquanto que os protestantes mantiveram-se quietos e alguns foram para o exílio, e mandou proclamar a legitimidade do casamento dos seus pais. Maria, que contava com 38 anos, decidiu casar-se com Filipe, o Durante o seu reinado de 5 anos, Maria I restabeleceu os ritos da Igreja Católica, restabeleceu a supremacia papal e perseguiu os hereges, sendo muitos condenados à fogueira, fazendo com que até hoje, ela tenha o nome de Maria Sangrenta. Maria apresentava uma saúde frágil, e não conseguia engravidar, chegando mesmo a ter 2 gravidezes psicológicas. Em Isabel I, subiu ao poder em 17 de novembro de 1558, com 25 anos de idade. Quando Isabel subiu ao trono, o protestantismo ganhou outra vez premência sobre o catolicismo. Isabel considerava-se protestante, mas adotou símbolos cristãos. Apoiou o estabelecimento de uma igreja protestante. Isabel, no seu reinado, enfrentou inimigos políticos, principalmente a facção católica, que a via como uma ameaça. Dentro dessa facção, estavam incluídos o Papa Pio V e o rei de Espanha e ex-cunhado, o rei Filipe II de Espanha e I de Portugal. Em fevereiro de 1570, Maria Stuart era prima da Rainha Isabel, e aos olhos dos católicos, a herdeira natural do trono de Inglaterra. Maria Stuart tinha sido rainha dos escoceses, e que após um golpe de Estado, fugiu para a Inglaterra procurando ajuda da sua prima, a A questão de fé foi uma das várias razões que levou ao conflito entre ingleses e espanhóis, que também lutavam por razões comerciais e pelo equilíbrio de poder na Europa. A 28 de maio de 1580,
Foi no reinado de Isabel I que Inglaterra começou a semear as primeiras sementes para a formação de um grande império, com a Nos últimos anos de reinado, a Rainha Virgem enfrentou novas dificuldades, em que Isabel faleceu a 24 de março de